A gente tem que aproveitar e fazer um meia-culpa aqui e contar para os nossos, para a nossa audiência que o Peter foi, de certa forma, pego um pouco de surpresa pela gente também, porque ele tinha acabado de fazer um webinar que foi bem legal, que a gente pode disponibilizar o link, sobre a exposição. E logo depois disso, a gente resolveu incluí-lo também nessa programação do aniversário. E aí ele pegou como um dos temas aquilo que surgiu mais, que suscitou mais dúvidas no dia do webinar, que foi um pouco a vida dos faraós no Egito Antigo. E é um pouco sobre isso que você vai falar aqui com a gente, não é, Peter? Isto. É mais uma conversa e esclarecer alguns dos fatos curiosos sobre a história da civilização do Egito Antigo e talvez esclarecer algumas coisas sobre a nossa exposição, onde que justamente os faraós não estão muito presentes. Então, agora que já deu o horário que a gente informou, 3h30, só um último aviso de ordem prática para todo mundo. Usem a janela de bate-papo para deixar dúvidas, perguntas, comentários ao longo da apresentação do Peter, que na medida do possível e dentro da janela de tempo que a gente tem para a apresentação desse webinar, após o conteúdo inicial do Peter, a fala inicial dele, após essa fase a gente vai colocar as principais perguntas para ele tentar responder. Peter, com você. Bom, boa tarde para todos. Peço desculpas pela demora, mas eu também tenho umas falhas ainda quando se trata da tecnologia moderna. Hoje vamos conversar um pouco sobre os faraós na civilização egípcia. Quando nós falamos sobre Egito, e principalmente nos séculos anteriores a nós, a imagem que predomina são as pirâmides, múmias e faraós. E justamente na nossa exposição aqui na tela, que está atualmente no CCBB de São Paulo, infelizmente temporariamente fechada, a gente pega muito mais a cultura das pessoas, não os faraós, as pessoas como que viviam, as pessoas como que tratavam a religião, como que como que pensavam sobre a eternidade. E hoje justamente temos as imagens mais que sempre dominou muito a pirâmide. É um monumento feito com muita engenharia. Até hoje nós não temos muito conhecimento sobre como é que eles faziam essas construções gigantes. Uma outra imagem que sempre vem na mente é a mumificação, a múmia no seu caixão, aqui um caixão de um faraó. E, por último, a vida dos faraós. Como é que aqui temos o Ramsés II, uma bela escultura do jovem Ramsés II. Como que nós estamos sabendo hoje em dia, e em tanto detalhe, como que viviam os faraós, como que viviam os egípcios, como que eles lidavam com a religiosidade, com a eternidade? Boa parte nós podemos dar o crédito ao imperador Napoleão da França, que em 1798 mandou seu exército ocupar Egito. E junto com este exército, ele mandou uma equipe de 167 especialistas, entre arquiteto, botanista, geógrafo, desenhista, todos os tipos de ciências
eram representados. E esta equipe gigante, que eles mais tarde chamaram de Les Savants, né? Os sábios, esses mapearam o novo território do Egito. E fizeram isto com muito cuidado. Obviamente, naquela época não existia fotografia, então foi feito através de desenhos, anotações, medições. E quando esta equipe voltou para Paris, lá se montou um estúdio com dezenas de gravadoras que foram, junto com esses especialistas, montando imagens com reconstruções dos monumentos do Egito. Não só dos monumentos, mas também de esculturas, de desenhos, mas também da cultura atual, da contemporânea. Então, tem os beduínos que moram lá, as edificações, as plantas, animais, tudo isto era registrado nesse grande trabalho. E o que é muito legal, o Napoleão não só mandou esses especialistas, mas ele também pediu para publicar isto em gravuras, porque assim poderia disseminar esta grande cultura do Egito pelo mundo. E, obviamente, também ressaltando que ele, o grande Napoleão, o imperador da França, teve esta ideia luminosa e levou isto muito a sério, comparando seu império francês com o império dos egípcios. E esses desenhos são extremamente importantes porque eles mostram como era o Egito nesta época, no início do século XIX. Desde então, muita coisa mudou. Muitas dessas ruínas foram depredadas, teve terremoto, enfim, o registro que ele deixou nos deixa muito felizes porque nós temos agora muito mais informações sobre o Egito Antigo. Esta imagem na tela, ela é um tanto fantasiosa, porque apesar que as construções tinham pedaços ainda em pé, com certeza a pintura das paredes, porque no Egito Antigo todos os prédios, as esculturas, tudo era pintado em cores vivas, certamente não estava assim. Então, os desenhistas e os gravuristas fizeram um esforço de recuperar, de fazer uma simulação de como que deveria ter sido. E todo esse conhecimento deu início aos estudos sobre o Egito Antigo. Antes, era tudo especulativo, era tudo colecionadores que colecionavam sem muito conhecimento, sem muito estudo. Mas a partir desta expedição, nós temos um grupo de pessoas que se interessam pelo Egito, estudam o Egito. E uma coisa que foi muito importante, além desses 3.000 gravuras que foram feitas com todo o registro sobre o Egito, encontraram uma pedra com 3 línguas, com textos em hieróglifos, em grego antigo, que dava para comparar, para finalmente decifrar o que esses hieróglifos queriam nos dizer, o que eles significavam. E com esse conhecimento da leitura dos hieróglifos, começou a ter estudos sobre a história do Egito Antigo, os hábitos, os nomes de todos os faraós. Então, iniciou-se um estudo que hoje em dia a gente chama de egiptologia. Quando a gente conversa sobre os faraós, temos que lembrar que os faraós eram os reis, é um nome para os reis do Egito, que governaram o Egito em várias dinastias durante quase 3 milênios. O primeiro grande soberano foi Menes, por volta do ano 3000 a.C.
E o último a exercer um governo realmente egípcio foi Nectanebo, em 360 a.C. Depois, Alexandre o Magno conquistou o Egito, iniciando uma dinastia de faraós gregos. Isto era exatamente o jeito mais inteligente de ocupar esse território do Egito, de não se opor à cultura regente lá, mas simplesmente se inserir no tecido da civilização do Egito Antigo. Então, o Alexandre o Magno, imediatamente depois da conquista, se declarou faraó e, com isto, iniciou uma dinastia de faraós de origem grego. Um grande símbolo da realeza era os esfinges. Os esfinges, aqui não temos esfinge, mas leões. Mas o esfinge era um leão, um corpo de leão com cabeça de faraó. E era assim colocado em vários lugares antes dos templos, representando a realeza. Nós temos uma curiosidade sobre a palavra faraó, porque faraó, na verdade, não vem da época dos gregos. O faraó vem de uma palavra grega na Bíblia, na tradução, nos textos na Bíblia, que deriva da expressão egípcia Perá, que é a grande casa, que se referia ao palácio real. Os antigos egípcios usavam outros termos, como Nesu, rei, ou Nebi, senhor. Mas a tradição consagrou o uso da palavra faraó para se referir aos reis do Antigo Egito. O faraó é o dono do universo, o pai de todos os homens, o representante dos deuses na Terra. Ele tinha o fardo de governar em todo o Egito na Maat. Maat é um termo, é o nome de uma deusa, que quer dizer a justiça, que quer dizer a verdade, a ordem, equilíbrio. Os súditos dos faraós mais fiéis ajudavam o faraó nesta missão. E muitos assuntos civis eram delegados ao vizir. O vizir era uma pessoa, um funcionário do faraó, que se situava imediatamente abaixo do faraó, em autoridade, e a quem todos os outros funcionários do palácio se subordinavam. Por essa razão, o vizir acumulava múltiplas competências. Ele era chefe de justiça, chefe da polícia, controlador de obras públicos, presidia o conselho de guerra e também era chefe do Tribunal de Justiça para casos mais complexos. Em suma, eles gozavam de plenos poderes e governavam em nome do rei. O Egito era dividido em diversos distritos administrativos governados por senhores locais que tinham uma administração própria, formado por funcionários que formavam uma elite, que usavam do privilégio, principalmente o privilégio de isenção de servidão, porque todo egípcio tinha que trabalhar para a res pública, para o bem da nação, seja na construção de estradas, de monumentos, seja na irrigação, enfim, todo mundo tinha por ano um certo tempo que tinha que dedicar a isto. E esses altos funcionários da administração se safavam disto. Aqui temos dois exemplos de faraós. Um com o chapéu branco é um faraó do Egito, Alto Egito, que é justamente o inverso, é o sul do Egito. E esse com o chapéu, a coroa vermelha, é o Baixo Egito. Quando os reinos se uniram sob um único faraó,
eles formavam com as duas coroas juntos, que era a coroa que o faraó podia utilizar. Como que chegaram, como que os faraós chegaram ao poder, vamos dizer, como que eles legitimavam seu poder? É uma história longa, mas antes todos viviam juntos, os reis, pessoas, a terra. Ra era o Deus que regia tudo. Só que a humanidade tentou se rebelar, né, contra as regras dos deuses. Ra enfureceu com essa história e decidiu derrubar, né, terminar com a humanidade. Aí ele manda a sua filha aqui na tela, a deusa Sekhmet, manda ela destruir, comer a humanidade. E ela faz isto com muito esforço, ela gosta muito. No outro webinar contei rapidamente que ela enfureceu tanto com o sangue na boca que ela começa a devorar assim a humanidade em grupos, enfim. Aí o Ra fica um pouco de remorso e ele tenta parar a filha, mas a filha não obedece mais. E ele manda entregar um barril de cerveja vermelha, que ela julga ser sangue, ela fica bêbada, dorme e esquece a raiva que ela tinha da humanidade. E depois disto, o Ra faz uma nova constituição. Ele tem o céu, a terra e o além. E a humanidade continua vivendo na Terra, mas a Terra não está mais com a perfeita ordem. Existe sempre o perigo do caos. E os faraós tinham justamente a tarefa de manter esta ordem, manter Mat. O nome Mat, geralmente, aqui é a deusa Mat, é geralmente traduzido como aquilo que é certo, ou verdade. Ordem, equilíbrio, justiça. Esta deusa personifica a perfeita ordem e a harmonia. Porque os egípcios acreditavam que o universo era ordenado, era racional. Por exemplo, a ascensão e a fixação do Sol, a inundação do Nilo, o curso previsível das estrelas, asseguravam que havia algo controlando a natureza de todas as coisas. Mas as forças do caos estavam sempre presentes e ameaçavam esse equilíbrio de Mat. Então, cada pessoa tinha o dever de preservar e defender Mat. O faraó era visto como o guardião de Mat. Uma curiosidade é que, quando as almas são julgadas, no último julgamento, o coração é pesado no balanço contra uma pena da deusa, uma pena aqui de avestruz, desta deusa Mat. Os faraós, ao longo desses 3.000 anos, formaram muitas dinastias. A dinastia, na verdade, é nada mais do que uma série de reis e rainhas de uma mesma família que se sucedem no governo. E o conceito básico desse sistema é que o direito hereditário era a forma mais certa de garantir a continuação, a perpetuação do poder político. Mas a ideia era que passava sempre o título de rei de pai para o filho mais velho, imitando a passagem de Osíris para o Horus, os deuses Osíris e Horus. Mas a realidade era muitas vezes diferente. Tinha usurpação, assassinatos, reis sem filhos homens, linhas de família torta, de linhas tortas. Então não era tão fácil. Nós conhecemos 30 dinastias no Egito. No Egito Antigo, até os gregos
assumirem, né, que seria a 31ª dinastia. Nós temos um conhecimento, né, de toda essa sucessão de faraós e dinastias a partir de uma lista que um sacerdote da época da ocupação dos gregos, o Manetó, foi incumbido de tentar fazer essas listas. Ele fez com os meios que ele tinha, a leitura dos hieróglifos de vários lugares, ele juntou todos os conhecimentos e fez uma lista que até hoje é utilizada. Né? Muitas coisas foram corrigidas, as datas foram feitas, mas até hoje é um documento bastante útil. O interessante é que os especialistas, os egiptólogos, têm muita disputa sobre as datas. Cada um tem uma opinião sobre em quais anos o faraó tal reinava. Isso são disputas eternas, pelo que eu entendi. A vida do faraó tinha algumas constâncias. Primeiro, para o faraó era primordial ter bastante filhos, né? Porque a mortalidade de crianças era alta. Ramsés o Grande, um faraó muito famoso, tinha mais de 100 filhos. Porque reis podiam casar-se inúmeras vezes, né? Mas apenas uma esposa tinha o título da grande esposa real. E o filho masculino dela tinha o prerrogativo ao trono. A vida de um faraó era marcada por rituais, né? Rituais religiosos, com reuniões com seus assessores, recebimento, né, de embaixadores, porque eles tinham muitos contatos com povos ao redor, visitas a obras, plantações e atender festivais religiosos. E aqui, por exemplo, nesta estela, né, a gente está vendo um faraó fazendo uma homenagem ao deus da fertilidade, né, dá para ver. E isto era o tempo inteiro. Né, o rei, no dia comum da vida de um faraó, tinha que o tempo inteiro referenciar os deuses para que o país ficasse, né, em boas condições, que tinha que fazer sacrifícios diários aos deuses para garantir ao seu povo as bênçãos das divindades. Aqui também, né, temos um faraó e o Horus. Ele está referenciando. Interessante é que a importância da faraó pode ser medido pelo seu tamanho. Aqui a gente pode ver que o faraó tem o mesmo tamanho que o deus. Porque, na verdade, ele era, em épocas diferentes, teve conceitos diferentes, mas sempre o faraó era comparado ou até inserido, né, como divindade, né? Então, nos desenhos, a gente sempre vê o faraó muito grande e todos os outros seres humanos em tamanhos muito menores. E a esposa, muitas vezes, praticamente o mesmo tamanho ou o mesmo tamanho, o que indica a importância que ela tinha nesta cultura. Além de atender a eventos religiosos, os faraós também tinham que sair para defender os interesses do país, né? Faziam campanhas militares, seja para conquistar novas terras ou para conseguir escravos para os trabalhos no Egito. E aqui estamos vendo uma peça curiosa, uma cena do primeiro faraó, Nemer, que era o primeiro que conseguiu unificar o Egito de Baixo Egito e o Alto Egito. E aqui a gente vê ele
na luta, ele aqui está matando um inimigo, e do outro lado, à direita, a gente vê ele voltando com os escravos, com as coisas que ele conquistou, as riquezas que ele conseguiu, e aqui no canto superior à direita, todos os guerreiros inimigos decapitados. O Império Egípcio sempre teve sob ameaça, povos da Pérsia, da Síria, da atual Síria, os fenícios, os hititos, todos, e os núbios, que eram os povos, as tribos do atual Sudão, todos tiveram momentos que ocuparam uma parte do Egito, eram expulsos depois. Tivemos até faraós das tribos da Núbia. Era uma luta constante. Mas uma coisa interessante na civilização egípcia é que durante os 3.000 anos que a gente chama da época faraônica, teve uma certa unificação, tanto na linguagem artística quanto na religião, na forma de administrar, na forma de organizar a sociedade. Isso é uma raridade na história da humanidade. Aqui estamos vendo uma outra cena de um faraó que está aqui matando seus inimigos. Então, era uma parte importante do seu dia, era cuidar dos negócios do Estado. Mas o esporte favorito era construir. Isto mostrava a grandeza do seu reinado, do seu poder como faraó, era construir templos e, durante uma certa época, também construir as pirâmides, que eram feitos como túmulos para os faraós, em algumas épocas. Que, aliás, é interessante, sabia que eu também não tinha conhecimento, mas existem mais de 120 pirâmides no território do Egito. Os templos são trabalhos assim extremamente grandiosos. Alguns ainda estão bastante bem conservados ou reconstruídos. Mas para o faraó era muito importante construir, tanto para referenciar os deuses, quanto para mostrar seu poder. E, por exemplo, depois eu vou mostrar, porque a outra construção que era assim extremamente importante, assim que um faraó assumia o poder, primeira coisa é cuidar do seu túmulo. Isto tinha que ser bem grandioso também. E nós temos em vários locais, as pirâmides são uma prova viva disto, mas também temos a Vale dos Reis, Vale das Rainhas, que é onde temos construções grandiosas, e mais alguns que eu vou mostrar falando sobre cada um dos faraós mais importantes. De 3.100 a.C. até mais ou menos 332, quando os gregos, o Alexandre Magno assumiu o poder, tivemos 30 dinastias que se revezaram. Uma curiosidade foi esta faraó. É uma mulher, ela foi a Hatshepsut, Ela foi uma figura singular. Ela era a grande esposa real, regente e rainha faraó do Antigo Egito. Ela viveu no início do século XV a.C. e seu reinado, de cerca de 20 anos,
corresponde a uma era de prosperidade econômica em relativo clima de paz. Ela era a filha do rei Tútmés I e depois assumiu um enteado, o Tútmés III. E ela, uma vez que ele era ainda muito criança, quando o Tútmés II morreu, ela assumiu a regência. E ela, como grande esposa real do rei Tútmés II, ela podia fazer isto. Mais tarde, ela decide, então, assumir a dignidade do faraó e governar em seu direito. Ela adota o nome Madkari e se considera soberana do Egito. Ela adota os atributos faraônicos, os títulos, cetros, barba postiça, e além de unificar aquelas duas coroas, da alta e baixo Egito. E ela declarou publicamente de ser filho do deus Amon-Ra, que se apresentará a sua mãe como Tútmés I. Então, ela mesmo dá o pedigree para ela assumir. Mas ela não substitui totalmente o rei de fato, o faraó Tútmés III. Ela sempre menciona, eles são retratados juntos, interessante isto. O poder ficou em mãos de dois reis ao mesmo tempo. Isto, ao longo da história do Egito, não é incomum. Às vezes, o faraó em poder já entrona o seu filho para o público, para a população começar a se acostumar com esta ideia. A princípio, os sacerdotes não estavam muito de acordo com esta proclamação de Hatshepsut como faraó, mas logo aceitaram esta ideia. Provavelmente por temor ao deus Amon, porque vai que o deus Esterefato estão protegendo ela. E, um outro lado mais prático, ela deve ter dado muitas riquezas para esses templos e para esses sacerdotes, e eles não queriam perder essas mordomias. O que é interessante observar é que as mulheres no Egito tinham direitos e autonomia na sociedade. Eles podiam ter posses, podiam participar de tribunais, de transações comerciais, não perdiam seus direitos após o casamento e nem mesmo em caso de divórcio. Então, bem curioso. E ela mandou fazer esse templo mortuário enorme, para o depois ser colocado no seu túmulo. E esse prédio também foi bastante restaurado, Então, ele está mostrando como eram grandiosos esses monumentos funerários. Um outro faraó bem interessante é que eu estou apenas escolhendo alguns que as pessoas conhecem um pouco mais, pelas histórias, pelos filmes, Esse aqui é o Akhenaton. O Akhenaton, ele tinha... O que acontecia? Os faraós e os sacerdotes, os templos, tinham poderes paralelos. E, pelas riquezas que os templos juntavam, começaram a ter um poder político também. E isto competia com o poder dos faraós. E, para resolver esta briga que tinha sempre entre a corte e os templos, este faraó decidiu abolir todos os deuses do panteão e apenas permitir o culto a um deus, que era Aten, que é o Sol.
E ele teve muitas dificuldades para implantar isto, mesmo que ele tinha o poder sobre o exército e, portanto, podia forçar as pessoas a aderir a essa nova religião. Teve muita resistência, tanto dos templos, que estavam vendo sua fonte de renda acabar, e sua função, tanto as pessoas que tinham cada uns deuses favoritos dentro desse politeísmo. E ele começou a sentir a resistência também internamente na corte. Tanto que, num certo ponto, conspiraram contra ele e tentaram matar ele. Com isto, ele decidiu fugir para uma outra cidade, junto com a sua esposa, a famosa Nefertiti. Essa imagem quase todo mundo conhece, de uma escultura que fica no Museu de Berlim. Uma mulher belíssima. E este casal foi morar nesta cidade, dedicado ao deus Aten. Porém, não foi fácil de aplicar essa mesma regra no império todo. Eles não conseguiram. Quanto mais longe do capital, do novo capital, mais dificuldade eles tinham. Uma curiosidade desta época é que as feições eram diferentes. Ele permitiu um certo realismo. Dizem que ele tinha uma doença que deixava o gigantismo, e aqui as imagens, tanto dela quanto dele, são mais personalizadas. Lembrando que, em geral, os retratos, as representações de seres humanos eram idealizados, não eram personificados. E, nesta época, ele permitiu ou obrigou os artistas a usar outros cânones. E aqui, infelizmente, esta imagem está cortada, mas aqui nós temos o faraó e a Nefertiti com as filhas no seu colo. Isto também era algo impensável, esse carinho, essa intimidade, que era uma coisa totalmente nova na cultura egípcia durante o reinado deles. E aqui em cima temos o sol, Aten. O interessante é que eles estabeleceram um novo sistema que colocava os três como o poder único no mundo. Aten, com seu representante divino na Terra, o Akhenaten, e a Nefertiti também, que eles triangulavam. E ele proibia a conversa direta com Aten. Tudo tinha que ser conversado com ele ou com ela, e eles que triangulavam com o Deus único. Não deu certo, afinal, ele foi, ou eles, a gente não sabe sobre Nefertiti, mas ele com certeza, parece que foi assassinado. E aí, um próximo, na verdade, um filho deles, Tutankhamon, volta tudo para como era. Ele que restaurou o politeísmo que foi abolido pelo pai e voltou para a cidade de Tebas como capital do Egito. Aqui nós temos a famosa máscara mortuária dele. Mas tem que lembrar que esse Tutankhamon, que viveu e reinou muito pouco tempo, uns 10 anos, de 1333 a 1323 a.C., que ele não ficou famoso pelo que ele fez como faraó. Nesses 10 anos ele não ficou muito na história, mas ele ficou na história porque ele é praticamente o único faraó cujo túmulo foi achado com boa parte dos tesouros ainda intactos. Isto que em 1922, quando acharam a tumba dele, foi
uma coisa única, tanto que a exposição que foi feita sobre Tutankhamon no final do ano passado atraiu grandes multidões em Paris. Foi uma exposição muito bem visitada. Não tanto, por sinal, quanto a nossa exposição no Rio de Janeiro, no CCBB do Rio de Janeiro, que atraiu mais público ainda, né? Podemos falar orgulhosamente. Um outro faraó que a gente conhece bem, que é o faraó mais conhecido assim pelos historiadores, é o Ramsés II, chamado também de Ramsés o Grande. Ele que reinou aproximadamente entre os anos 1279 e 1213 a.C. O seu longo reinado foi possivelmente o mais prestigioso, né, da história egípcia, tanto no aspecto econômico, cultural, administrativo e também militar. Né? Ele liderou diversas campanhas militares contra os fenícios, hititas, para conquistar terras, para defender as fronteiras do Egito, mas também os povos derrotados eram normalmente escravizados, né? Como, por exemplo, os hebreus. Os hebreus foram levados para o Egito para ser lá escravos da corte do governo egípcio. No entanto, foi só esse Ramsés II que eles tiveram que deixar partir os hebreus de volta para a terra deles diante das pragas que assolaram tanto o Egito. Aqui temos uma imagem do Ramsés II enquanto menino. Isto era muito comum, né, de mostrar também o faraó como menino. Aqui ele está com o dedo na boca e com o falcão, Deus Falcão, protegendo ele. O Ramsés mandou fazer um grande templo, que esse aqui, o mais famoso, em Abu Simbel, que é na então Núbia, né, lá no sul do Egito, atual Sudão. Esse é dedicado a Ramsés, né, associado aos deuses Amon-Ra, Ptah e Ra-Uakhti. E na entrada nós estamos vendo 4 estátuas de Ramsés com mais de 20 metros de altura. Agora, esta construção, você está vendo lá no fundo, né, que tem um lago, um enorme lago. Este foi constituído depois da construção da grande barragem de Assuã, que alterou o nível das águas do Nilo. Né? Por isto, este templo gigante teve que ser cortado em pedaços e levado para o atual local, onde fica até hoje. Foi um trabalho monumental, entre 64 e 68. Todo esse frente do templo foi cortado em mais de 1000 blocos e depois recolocado no seu local aqui. Quem bancou foi o Unesco, através de doações de muitos países. E os países que mais contribuíram ganharam cada um dos templos que iam ficar abaixo da água. Então, nós temos no mundo 4 ou 5 templos remontados, entre eles em Londres, em Paris, em Nova York e Leiden, na Holanda. O Ramsés também mandou fazer seu templo mortuário, aqui, o Ramesseum. Ele era famoso pela sua, aqui tem ainda uns pedaços, de uma estátua colossal do faraó em posição sentada. Ele caiu provavelmente depois de um terremoto. Uma curiosidade do Ramsés é que a múmia dele foi encontrada no final do século XIX
e foi depositado no Museu Egípcio do Cairo. Em 1976, foi feita uma exposição sobre Ramsés em Paris. Aí eles emprestaram a múmia dele com a condição do Egito que desse uma boa limpeza, porque a múmia estava deteriorando, estava com problemas de fungos. Para poder viajar, a múmia obteve um passaporte onde a ocupação foi preenchida como rei falecido. E quando chegou no aeroporto de Paris, a múmia de Ramsés foi saudada com honras militares, destinadas normalmente a monarcas e chefes de Estado. E na capital francesa, uma equipe de cientistas foi responsável por tentar descobrir o que podia fazer para parar a expansão do fungo. E aí eles fizeram uma irradiação com cobalto 60, que é uma coisa bem radioativa, e aproveitaram para fazer as análises do corpo da múmia dele. Aí isso revelou que ele sofria de doença dentária e de doenças de osso. O Ramsés estava casado com uma outra mulher muito curiosa, muito potente, a Nefertari. Ela foi a mais... a Nefertari está aqui no meio desta imagem, não esta mocinha aqui na foto, tá? Essa é uma visitante. Mas aqui temos uma reconstrução de uma sala, né, da tumba dela, com todas as paredes em relevos pintados, e nós fizemos uma bela de uma reconstrução para a nossa exposição aqui no Brasil. E essa Nefertari, ela foi a mais importante, mais celebre das várias esposas que o Ramsés teve ao longo da sua vida. Ela era a grande esposa real, e ela que deu também luz ao primeiro filho de Ramsés, Amenhotep, que depois virou também faraó. Assim, além dessas esposas, como todos os faraós, o Ramsés também tinha seu harém. E da união com essas várias mulheres, ele tinha mais de 100 filhos, que foram todos sepultados num túmulo coletivo na Vale dos Reis. O interessante é que a Nefertari era vou mostrar mais umas imagens dela, aqui ela com o deus Horus, né? Ela era uma pessoa muito culta, ela sabia ler e escrever e ajudava o Ramsés II com tarefas políticas e diplomáticas. Mas, possivelmente, com certeza, a faraó mais famosa foi a Cleópatra. A Cleópatra, que reinou de 51 a.C. até 30 a.C., ela era da dinastia dos Ptolomeus, os reis descendentes dos gregos, e ela, curiosamente, ela é a número 7, já teve outros 6 Cleópatras antes dela. E ela tinha muito contato com o Império Romano. A relação com os generais romanos já era antiga. Ela tinha apoiado Pompeu e depois envolveu-se também amorosamente com Júlio César. E aí, com o apoio dele, ela conseguiu se tornar a rainha faraó do Egito. Então, ela era já do clã, da dinastia, mas ela conseguiu se colocar no poder como faraó com a ajuda do Júlio César e, obviamente, com o apoio do exército dele. Eles tiveram um filho junto, que se chamava Cesarion. Ela, curiosamente, ela chegou a morar em Roma. Pelo que a gente sabe de fofocas, vamos dizer, ou relatos que chegaram até hoje,
ela causava, porque ela era uma mulher muito bonita. Tanto que ela permitiu essa escultura aqui, onde que ela está de corpo nua, ela está mostrando toda a beleza dela. Ela está usando uma roupa colada, né? Você vê que embaixo você pode ver uma saia, mas uma saia transparente, muito fina, colante. Com a morte do Júlio César, ela se afasta um pouco, um tempinho do poder, mas aí o poder do Júlio César é mantido por três figuras, três senadores de Roma, entre eles o Marco Antônio. E Marco Antônio se ocupa das províncias do Oriente, entre eles o Egito. E aí a Cleópatra, muito inteligente, ela começa uma relação com Marco Antônio. E, de novo, mantém-se no poder como faraó no Egito. Eles têm 3 filhos, mas o triunvirato, os três generais que estão com poder em Roma, no Império Romano, começam a brigar entre si, e o Otávio, o terceiro, ataca Egito, e quando o Marco Antônio se vê cercado, ameaçado na cidade de Alexandria, onde ele ficava com a rainha Cleópatra, os dois se suicidam. Então, essa história do suicídio da Cleópatra, da beleza da Cleópatra, todo mundo conhece, principalmente por causa dos filmes que foram feitos com a Elizabeth Taylor como Cleópatra. Enfim, tem vários filmes magníficos sobre ela e sobre a figura dela. Com isto, no ano 30, o Egito vira uma província do Império Romano e acaba a época dos faraós. Com isto, eu encerro a fala de hoje. Agradeço muito a presença de vocês e posso tentar responder algumas das perguntas que talvez tenham. Importante ressaltar que eu não sou egiptólogo, eu sou um historiador de arte com grandes interesses no Egito. Fiz a curadoria da exposição do Egito Antigo, atualmente no CCBB, junto com Paulo Marini, que sim é um grande egiptólogo. Então, se tiver perguntas que eu não sei responder, certamente posso perguntar para ele. Então, abro agora a sessão para as perguntas. Muito obrigado, Peter, pelo conteúdo que você preparou. Agradeço também os participantes. Temos mais de 120 pessoas simultaneamente na sala. Sabemos, Peter, que você não é egiptólogo e muito pelo contrário, acho que com a experiência da curadoria da exposição Egito Antigo, é muito interessante para as pessoas porque a exposição vem gerando um interesse desde o Rio de Janeiro muito grande em assuntos relacionados ao Egito Antigo, né? Mas eu acho que tem uma outra pergunta que a gente pode destacar aqui, que as pessoas colocaram na janela de bate-papo e que acho que você poderia contribuir. Uma delas é sobre o papel da mulher na sociedade egípcia, né, do Egito Antigo. Você citou alguns exemplos, mostrou imagens na sua apresentação, Nefertiti, né, Cleópatra. O que você falaria da posição da mulher, principalmente dessas, digamos, de realeza, né, e a função delas na sociedade egípcia antiga? Interessante que sempre quando o egípcio se retrata, se deixa retratar, que normalmente são monumentos para tumbas, eles formam casais, onde que existe muitas vezes até um gesto de carinho.
Isto é porque as pessoas queriam perpetuar na vida eterna, queriam perpetuar esses laços de família e ficar com a sua esposa. Como os faraós não é diferente. Apesar que o faraó em si, normalmente tem um tamanho um pouco maior, porque ele é diretamente ligado aos deuses, a mulher não fica muito longe, principalmente as rainhas tinham várias funções também, em algumas épocas, nos ritos. E certamente eles tinham uma grande importância na organização da corte. E com a organização da corte também tem a diplomacia, que era um prerrogativo do faraó. Obviamente, eles eram sempre apoiados pelo tal do vizir, que era, vamos dizer, o primeiro-ministro. Mas eu acho que a gente pode dizer que, pelas provas circunstanciais que a gente pode ver em documentos, em representações, a mulher tem, de fato, um papel extremamente importante. Talvez não exatamente na cerimônia, onde normalmente o faraó, como junto com o sacerdote mor do templo, pode entrar até o espaço mais sagrado. Eu não tenho conhecimento que a rainha também podia entrar até lá, mas isso eu vou checar. Perfeito, Peter. Eu acho que o interesse das pessoas vem aumentando, principalmente agora que a exposição, antes do fechamento da quarentena, estava arrebatando o público, com mais de 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, São Paulo também com uma média altíssima. E eu queria dizer também que, além das perguntas, o comentário das pessoas tem sido de agradecer você muito pelo conteúdo que você preparou, todo mundo muito fascinado, né, com a história que você preparou, com a narrativa que você colocou aqui para a gente. E uma dúvida também que se repete na sua visão, tendo em vista a sua experiência como historiador da arte e, mais especificamente, a sua experiência na curadoria da exposição Egito Antigo, por que o Egito Antigo desperta tanto interesse nas pessoas milênios após, a ruína da civilização deles? O interessante é que esse interesse não é de hoje. Já na antiguidade, os povos vizinhos do Egito tinham um grande fascínio por essa cultura, e principalmente por esses monumentos, a vida suntuosa que os faraós tinham, a riqueza, porque era um país muito rico, eles tinham fontes de ouro em vários lugares, e ainda todos os povos que queriam se aproximar do Egito na diplomacia também tinha que utilizar bastante assim presentes. Entre eles era sempre o ouro. O ouro era uma coisa extremamente importante na cultura deles. Inclusive quando você percebe como o Tutankhamon foi enterrado colocado na tumba com muitos objetos de ouro. Ouro era a cor da pele dos deuses, então era um material sagrado, nesse sentido. Então, esse fascínio vem desta época. Na época dos gregos antigos, vamos por volta de 500 a.C., 300 a.C., tinha turismo. Gregos ricos iam até Egito para conhecer as pirâmides. Então, depois no Renascimento, começa de novo também um interesse pelas culturas antigas. No século XVII, já começaram a ter grandes coleções de objetos do Egito Antigo. E no século XVIII começa a ter os primeiros museus, tanto que o Museu Egísio, de quem nós emprestamos as peças dessa exposição, foi fundado no início do século XIX.
Então, esse interesse, ele tem um lado, um fascínio com a parte religiosa, a crença na eternidade através da mumificação. A mumificação sempre tem exercido bastante fascínio sobre as pessoas. Depois, as construções sem utilidade clara, como as pirâmides, mas que eram gigantes, que eram quase impossíveis de ter sido feito por humanos, pelo próprio peso das pedras, a distância das pedreiras, etc. Então, tudo isso tem sempre fascinado. No século XIX, começa uma época de egiptomania. As pessoas começam a copiar, por exemplo, na arquitetura, no design de móveis, elementos do Egito. Tem diversas religiões ou movimentos esotéricos, como Rosa Cruz, como Madame Blavatsky em Paris, como os maçons, maçonaria, que usam bastante a linguagem, os deuses, o apoliteísmo e a estrutura do cosmos dos egípcios antigos. E no nosso século, vamos dizer, século XX e XXI, isso certamente foi ainda mais estimulado pelo Hollywood, pelos filmes, que tiveram, principalmente aqueles filmes de Indiana Jones e similares, que tiveram um atendimento de um público gigante no mundo inteiro. Então, e tudo isto faz que o Egito continua nos fascinando. E a grande visitação que nós tivemos, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, são prova disto. E a gente certamente espera que, em breve, a gente consegue receber de novo as pessoas na exposição em São Paulo. Perfeito, Peter. Muitíssimo obrigado. Chegamos até agora a 1 hora de webinar, que era a nossa previsão mesmo para essa apresentação e essa sessão de perguntas e respostas. Então, mais uma vez, em nome da Agência Galo, assessoria de imprensa da Exposição Egito Antigo, e em nome do CCBB, gostaria de agradecer você, Peter, por disponibilizar o seu tempo, a sua dedicação, registrar que os participantes do webinar na barra de chat estão muito gratos pelo conteúdo que você preparou, agradeceram bastante, todo mundo curtiu muito a exposição que você fez, a narrativa que você montou. E passo também a palavra agora para a Patrícia, gerente de comunicação do Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo, para dar as palavras finais. Obrigado, Peter. Posso fazer uma última observação para quem interessa em saber o que a nossa empresa Art Unlimited faz. Aqui tem pode seguir, @ArtUnlimitedBR. Isso, no Instagram, Outras exposições que a gente fez, muitas delas com o CCBB. Isso, a Art Unlimited BR. Isso. Vai lá, Paty. Obrigada, Thiago. Obrigada, Peter, pela sua disponibilidade, pela sua contribuição. Tenho certeza que esse momento foi valioso para todos que participaram. Gostaria, então, de agradecer aos envolvidos, à equipe da Art Unlimited, Thales, Thiago, Sara, da Agência Galo, assessoria de imprensa do projeto, o time do CCBB São Paulo, do CCBB Rio de Janeiro, CCBB Belo Horizonte e CCBB Brasília. Gostaria de agradecer aos patrocinadores da exposição Egito Antigo do Cotidiano à Eternidade, BBDTVM, BB Seguros, Brasil Prev, Banco Votorantim e, claro, Banco do Brasil. Reforçar, então, os links e perfis das redes sociais do CCBB, CCBB-SP no Instagram e no Facebook, CCBB_SP no Twitter. Repetir, então, o perfil da Art Unlimited BR no Instagram e a Agência Galo também no Instagram. A gente fica muito feliz de saber que vocês dedicaram esse tempo valioso aqui para a gente.
Os links que nós enviamos no chat para vocês estão disponibilizados nas redes sociais. A gente tem possibilidade de fazer download do catálogo na íntegra, fazer um tour virtual pela exposição acessando bb.com.br/cultura. Também é possível acessar o caderno de arte e educação da exposição feito, produzido especialmente para as visitas mediadas. Esse material pode ser muito útil. E, por fim, falando de arte e educação, eu quero convidar todos vocês para participar do nosso próximo encontro, nosso último encontro do dia sobre arte e educação. Nós vamos conversar com as especialistas Valquíria Prates, Samanta Moreira e Francisca Caporali. Fico aqui, então. Eu quero só responder a pergunta da Kátia, que pergunta se a exposição em São Paulo vai até quando. Kátia, nós ainda estamos tentando viabilizar a prorrogação da exposição em São Paulo. Assim que tivermos novidades, nós publicaremos nas redes sociais. Muito obrigada, um ótimo dia e até daqui a alguns minutos, quando começamos o encontro 17, virtual, né, sobre arte e educação. Sim, às 17 horas. Obrigada, um abraço. Um abraço para todos. Boa tarde. Nós ainda estamos rodando uma enquete, então eu vou demorar mais alguns minutinhos para encerrar a reunião, tá? Quem puder responder, a gente agradece. Para quem perguntou, Thales, eu acho que vale a pena a gente lembrar que o link para o próximo webinar está nos stories do CCBB São Paulo, e o link também está na bio do perfil da Agência Galo. A gente agradece todo mundo que respondeu. Nós tivemos 98% de 100% de participação de respostas. Muito obrigado a todos.